Agora ele vê a mesma mulher montada numa besta escarlata, repleta com o sangue das testemunhas de Cristo. Repleta com o sangue das testemunhas de Cristo. Repleta com o sangue das testemunhas de Cristo. Estava cheio da sua gente escondida. Ele sabia que eu poderia delatá-los, mandar jogar todos na arena hoje. Eu lamento muito o circo de Nero. E lamento pela sua gente que morreu hoje. Eu lamento muito o circo de Nero. E lamento pela sua gente que morreu hoje. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue daqueles que seguiam, no caso, nosso Mehushai, o Messias Yahushua, né? Ou seja, né, a mulher estava bêbada. A mulher ali, no nosso entendimento, no caso, a besta é Roma, a mulher é a cidade que aparece montada em Roma. Então a gente precisa, não só que Roma tenha derramado sangue, mas que o território do Vaticano também tenha esse sangue derramado, para que se cumpra, né, esse entendimento aí dentro dessa profecia. E é uma coisa muito impressionante essa planta que eu estou mostrando para vocês aí. Vocês viram aí nesse filme, né? Esse filme chama-se Paulo, o Apóstolo de Cristo, né? Esse é o título do filme. Você veja que ele lamenta o circo de Nero, né? A gente sabe que existia o Circo Máximo de Roma, né? Que é um circo que ficava em outro lugar. Também tem uma história interessante sobre ele, mas a respeito do próprio Inico, que eu vou comentar daqui a pouco. Mas assim, o Circo de Nero, olhem bem essa planta, gente. Essa é a planta do Vaticano. Hoje, a planta atual do Vaticano, né? Esse circo que ele citou ficava exatamente em cima de onde é o Vaticano hoje. E neste circo de Nero, muitas pessoas foram jogadas aos leões para serem comidas vivas. Então você veja que dentro do local ali onde é aquela praça de São Pedro, né, há um tempo atrás, pessoas foram assassinadas pelo Império Romano ali. E um ponto interessante quando a gente fala que literalmente Vática, a deusa, ou Vaticano, a cidade, está bêbada com o sangue desses que seguiam o Mehushai, o nosso Messias. Além disso, além deles terem morrido ali, né, despedaçados, né, pelos leões, né, pelos gladiadores e tal, eles foram enterrados, literalmente enterrados nesse pontinho amarelo que você vê. Pois ali os romanos chamavam de cemitério pagão, né? Depois, hoje virou a Gruta Vaticana e o túmulo de Pedro que eles falam, né? Onde inclusive aquele dossel está construído em cima, né? Continuando aquela incoerência, né, de não poder tocar em mortos, sabe? E a coisa que fecha, né? Então, literalmente, ela está bêbada. Houveram assassinatos, sangue foi derramado de inocentes ali neste terreno que hoje está o Vaticano. Que coisa impressionante, né? Eu lamento muito o circo de Nero. E lamento pela sua gente que morreu hoje. Bom, agora eu faço a pergunta, gente, para vocês, né? Não seria estranho que no dia da beatificação do João Paulo II, quando o caixão dele foi retirado do túmulo e colocado dentro da basílica, não seria estranho que a festa da sua beatificação tenha sido comemorada num outro circo, no Circo Máximo de Roma, que foi outro local de assassinatos em massa? As pessoas não enxergam essas coisas, elas não conseguem ver essas coisas absurdas. É isso que eu fico impressionado, sabe?
E é muito interessante quando a gente visse, né, por exemplo, vamos falar em termos de cidade agora, né, cidade mesmo. Quando você visse a mulher cidade montada na besta, cidade também, né, ali seria como se fosse um marco inicial, né? E a cidade do Vaticano, né, ela foi fundada com a ajuda do Mussolini na época, né? Quem não conhece o Mussolini depois de uns anos aí foi ser um dos aliados do eixo na Segunda Guerra, né? Ele era aliado da Alemanha e do Japão, né? Então a gente já vê que o lado, né, de onde o negócio veio, mas tudo bem. Então, cabalisticamente, né, no dia 11, né, de fevereiro de 1929, né, 29 também somado 2 mais 9 dá 11 também, tá? Foi fundado a cidade do Estado do Vaticano. E ali, nesse exato momento, né, surgiu uma cidade dentro de Roma, dentro dos limites da divisa, né, da cidade de Roma, apareceu uma outra cidade. E eles adotaram, no caso, então, a monarquia por eleição, né? A monarquia eletiva, não é a monarquia hereditária, ela é eletiva, né? Quando morre, você tem a sede vacante, né? Que no caso é o trono vazio, né? O tempo do trono vazio. O Papa, ele é eleito pelo colegiado dos cardeais e tal, né? E você tem um novo Papa ali, né? Por eleição. E engraçado, né? Quando a gente vai na profecia, então eu vi uma mulher montada na besta. Opa, eu vi uma cidade dentro da outra. Uma cidade dentro da outra. Ou uma cidade dentro da besta. Ou uma cidade dentro de Roma. Ou o Vaticano dentro de Roma, vamos dizer assim. E o que a profecia fala, né? As 7 cabeças são 7 reis. Então, o marco é esse. Ali começa uma contagem de uma dinastia de reis. E essa dinastia é a dinastia do fim, né? Ao termo, por exemplo, questão do 7, né, do número 7, e a questão também das 2 testemunhas sempre fazerem parte, né, das coisas do Criador, nosso Eterno, como uma forma de confirmação, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar daqui para frente, porque realmente é assustador, sabe? É um negócio assustador e não tem como você fechar os olhos e achar que isso aí simplesmente aconteceu por acontecer, né? Ainda mais sendo uma coisa que nem mesmo eles entendem, né? A gente está entendendo isso agora, porque a gente está chegando numa fase da Terra agora, que a gente está vendo que o negócio está complicado no mundo, né? Tá vendo que o negócio está caminhando realmente para o fim. Então a gente temos recebido muitos entendimentos em cima disso, né? Vamos lá então, você vê. O Papa Pio XI, né, ele foi o Papa que fez que no caso assinou o Tratado de Latrão, que foi o tratado no qual eles receberam a cidade do Estado do Vaticano como propriedade, né, da Igreja Católica, e criaram, digamos assim, o Vaticano é o menor país do mundo, né, tem 40 hectares, então ele é o menor país do mundo, tá? E a partir do momento que o Pio XI ele faz, assina esse tratado, ele se torna o primeiro rei do Estado do Vaticano. Tá? Isso está lá na história. Tem gente que diz que não, ele era rei, sim. Ele foi o primeiro rei do Estado do Vaticano, tá? Foi registrado. Então você tem o primeiro rei. E a profecia fala que a contagem são 7 reis, né? Então vamos continuar analisando isso daí. Nós temos o primeiro, que é Pio XI. E logo após o Pio XI veio o Papa Pio XII. Olha que interessante, gente. Nós temos 2 papas com o mesmo nome, Pio e Pio, sendo que um é 11 e o outro é 12. É uma sequência, primeiro e segundo, uma ordem, né? Se você somar 1 mais 1 é 2. Pio XI, 1 mais 1 é 2. E se você somar Pio XII, 1 mais 2 é 3. Então você tem o 2 e o 3. E 11 mais 12 é 23 também. Você tem o 2 no primeiro e o 3 no segundo. E se você somar direto, você tem 23.
e você tem duas testemunhas, você tem dois pios, né? É como se falasse, por exemplo, esses dois serão pios, serão piedosos, né? Esses aí você não vai ver nada. Então, logo após esses dois primeiros papas, nós temos o Papa João 23. Tá? O Papa João 23, olha só, eu acabei de falar para vocês, 2 mais 2 e o 3, 23. E 11 mais 12 é 23. E em seguida vem um Papa de nome João, e o número é 23. Tá? Vamos lá. Logo após o Papa João 23, nós temos o Papa Paulo VI. Então nós temos Pio duas vezes. Nós temos um João e nós temos um Paulo. Olha só, nós temos o primeiro e o segundo nome do candidato ao iníquo, a ser o iníquo. E nos seus números respectivos nós temos uma alusão ao número 23, que a gente sabe muito bem que 2 dividido por 3 é 0,66666. E no Paulo nós temos o número 6, então é 0,66666. É engraçado que quando eu falo Paulo VI, é como se eu falasse, olha, ele é o sexto rei. Que coisa interessante, não? Então nós temos João, Paulo, 23 e sexto. Então o nome aparece aqui quando você junta as duas testemunhas, né? Tem João Paulo. E depois do Papa Paulo VI, olha só o que acontece. Nós temos o Papa João Paulo, só que agora é o primeiro. É o João Paulo I. Então nós temos dois pios, duas testemunhas. Nós temos o Papa João 23 e Paulo VI. E depois nós temos o Papa João Paulo I. É inacreditável isso. Nós temos o testemunho duplo em andamento de uma forma inacreditável. E quando nós continuamos, quem veio depois de João Paulo I? Veio João Paulo II. Olha só, duas vezes outra vez. Duas vezes no Pio, duas vezes em João e Paulo, que é o primeiro e o segundo nomes. Nós temos um nome completo, no caso, no quinto rei. Nós temos um nome completo, no caso, no sexto rei. E nesse sexto rei, nós temos a alusão no Paulo VI. Tá? E olha só como o negócio está andando. O imperador não aprova seus conterrâneos. Há rebelião no ar. Será esmagada. Eu sou um judeu. Você é como um romano. O que tem em comum com essa ralé que cria problemas? Ralé? Eles são meu povo e eu sou um deles. Tenha juízo, Judá. Este é o mundo romano e se quiser viver nele tem que se tornar parte dele. Este é o mundo romano e se quiser viver nele tem que se tornar parte dele. Você mudou. Eu cresci. Vi o mundo depois que saí de Jerusalém. Vi Roma. Judá não foi por acidente que uma pequena aldeia do Tibre foi escolhida para governar o mundo. Judá não foi por acidente que uma pequena aldeia do Tibre foi escolhida para governar o mundo. Suas legiões. Não foram só nossas legiões. Os outros países têm exércitos, bons exércitos, eu sei, eu os combati. Não. Não, foi o destino que nos escolheu para civilizar o mundo. E assim fazemos. Nossas estradas e nossos navios ligam todos os cantos do mundo. A lei romana, a arquitetura, a literatura são a glória da raça humana. Eu acredito no futuro do meu povo. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Judá não foi por acidente que uma pequena aldeia do Tibre foi escolhida para governar o mundo. Judá não foi por acidente que uma pequena aldeia do Tibre foi escolhida para governar o mundo. Uma pequena aldeia do Tibre que foi escolhida para governar o mundo.
muito interessante, né? A gente examinar agora ali e saber que o rio Tibre é o rio que passa aos pés da grande prostituta, né? Pois a localização dele é logo ao lado da cidade do Vaticano, né? Mas desse mesmo local, às margens do Tibre, saiu uma aldeia chamada Aldeia dos Etruscos, né? Que deixou toda aquela cultura etrusca, e dali era cultuada essa deusa Vática, né? E essa aldeia ela se tornou grande, ela foi crescendo e conquistando o mundo, até se tornar o maior império do mundo, o maior império hegemônico do mundo, né? Que até hoje está no domínio ideológico das pessoas. E então veja que a profecia ela se cumpriu de forma incrível. E outra coisa incrível em relação a isso, que nós devemos continuar prestando atenção nos testemunhos duplos, nas duas testemunhas, é que uma pequena aldeia do Tibre, né, há 2.300 anos atrás, hoje novamente isso vai se cumprir, pois a menor cidade do mundo, um chifre pequeno, a menor cidade do mundo, o menor estado, o menor país do mundo, tá? Chamado Cidade do Estado do Vaticano, que é a mulher montada em cima da besta, dali sairá também um novo domínio. A besta se levantará dali e sairá um novo domínio mundial, e ele avançará também de novo para o Oriente, para o Sul e para a Terra Formosa. Então nós vamos assistir agora o segundo cumprimento, a continuação dessa profecia. E o Eterno faz desse jeito se cumprir duas vezes, como sempre ele faz. Uma pequena aldeia do Tibre, um chifre pequeno, que deu origem ao maior império do mundo, império hegemônico chamado Império Romano, e hoje é o catolicismo romano. Ele faz que um outro chifre pequeno, também junto ao rio Tibre, novamente junto ao rio Tibre, chamado Cidade do Estado do Vaticano, dali também saia um rei que crie um novo Império Romano, um Império Romano renovado e domine a terra mais uma vez. Então as duas testemunhas se cumprirão. Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e então o santuário será purificado. Bom, a profecia já nos diz aí o tempo que irá perdurar o chifre pequeno. 2.300 tardes e manhãs, né? E é muito interessante a gente ver que, se analisarmos no caso a primeira instância, que no caso do chifre pequeno foi os etruscos e seu domínio através do Império Romano, né, a criação do seu império, a gente consegue observar que a partir do ano 270 antes da vinda do Messias, né, de acordo com o nosso calendário gregoriano, até o momento atual, né, para que se completem 2.300 anos, estaremos em 2030, né, segundo as nossas contas.